Olá, meu nome é Alan e eu sou professor de língua portuguesa do CEJA Dona Clara Mantelli. Sejam todos muito bem-vindos a essa aula referente ao módulo 1 do ensino médio. E para falar sobre esse assunto, eu convidei a minha amiga, professora Patrícia, professora de Libras aqui do Clara Mantelli, que trouxe uma mensagem para vocês. Acompanhe. Compreenderam? Não compreenderam a linguagem não verbal que ela utilizou? Então vem comigo. Tipos de linguagens: linguagem verbal, não verbal e mista. Linguagem verbal é aquela que faz uso das palavras para comunicar algo. Ou seja, toda vez que eu utilizo a minha voz ou as palavras de forma escrita para fazer essa comunicação, eu estarei utilizando a linguagem verbal. Diferentemente da linguagem não verbal, que é aquela que utiliza outros métodos de comunicação que não são as palavras. Vocês se lembram da professora Patrícia, que trouxe a seguinte mensagem para vocês: Oi, tudo bem? Convidamos a todos para estudar no CEJA Dona Clara Mantelli. A professora Patrícia fez uso da linguagem não verbal para passar essa mensagem. Ou seja, ela não utilizou as palavras para se comunicar. Que é o caso da segunda figura aí na tela de vocês. Se vocês entrarem em algum estabelecimento e se depararem com essa figura, vocês saberão que é proibido fumar nesse local? Pois é, mesmo sem fazer uso das palavras, uma mensagem foi passada. Já a linguagem mista é aquela que utiliza tanto a linguagem verbal quanto a não verbal. Note na terceira figura: é proibido fumar nesse local. E logo embaixo temos uma figura, ou seja, utilizou as palavras e depois utilizou uma figura para fazer a comunicação. Esse assunto ele é bastante recorrente não apenas nas provas do módulo 1, como também em outras provas de outros módulos. Sendo assim, é bem importante que você o compreenda bem. Gênero textual, anúncio. O anúncio publicitário é um gênero textual que tem a finalidade de promover a marca de um produto ou de uma empresa, ou ainda de promover uma ideia. Esse gênero, ele não tem uma estrutura muito rígida. Contudo, ele geralmente apresenta um título, às vezes seguido de um subtítulo, o corpo do texto, que é o que amplia o argumento do título, e a imagem do produto, sem se esquecer, é lógico, do logotipo do anunciante. Gênero textual, jornal. O jornal tem sido um dos gêneros textuais que possui uma enorme importância no nosso cotidiano. Por serem de cunho informativo e com recursos gráficos, ele tem o papel de veicular uma informação. A primeira página dos jornais impressos traz os destaques, os resumos das notícias mais importantes, claro, na visão dos editores. Em todos os jornais, o principal destaque recebe um título, chamado de manchete, e a chamada é um resumo breve sobre a notícia em destaque. Gênero textual, crônica. A crônica é um tipo de texto narrativo curto, geralmente produzido para meios de comunicação, por exemplo, jornais, revistas e etc. Além de ser um texto curto, possui uma vida curta, ou seja, as crônicas tratam de acontecimentos corriqueiros do cotidiano. São características da crônica: utilização de linguagem formal ou informal, relatar fatos do cotidiano, linguagem simples, diversidade de temas e riqueza de detalhes. Gênero textual, conto. O conto é uma narrativa breve e escrita em prosa, sendo mais curto que o romance e a novela. Tal qual o texto narrativo, ele envolve narrador, tempo, espaço, personagens e enredo. O narrador poderá ser tanto observador
quando conhecedor da ação, mas não participante da história, ou ele poderá ser personagem, quando ele apenas narra a história dos personagens. O tempo é o que designa a passagem da narrativa, ou seja, quando que isso está acontecendo. Espaço é o local em que se desenvolve essa narrativa. Em que lugar? Se passa numa cidade? Se passa numa floresta? Num castelo? Enfim, onde se passa essa história? Os personagens são os indivíduos que participam da narrativa, sem os quais ficaria muito difícil construirmos uma história. E quanto ao enredo, ele é a sucessão de acontecimentos que constituem a ação. Ou seja, quando nós falamos de enredo, nos tratamos do assunto da história. Sobre o que é essa história? Quando respondemos essa questão, estamos diante do enredo. Como você pode ver, nos deparamos a todo momento com gêneros textuais. Sendo assim, estude com bastante cuidado esse assunto, porque ele será muito importante. Outra coisa muito importante no aprendizado da língua portuguesa é o estudo dos verbos. Sendo assim, acompanhe com bastante atenção para que seu aprendizado seja proveitoso. Na língua portuguesa, nós temos 3 modos verbais. O modo indicativo, que é o modo das certezas. O modo subjuntivo, que é o modo das dúvidas e hipóteses. E o modo imperativo, que é o modo das ordens e conselhos. Neste módulo, nós vamos focar no modo imperativo, mas é muito bom que você volte um pouquinho atrás para retomar os outros modos também. Então vamos lá. Modo imperativo é o modo das ordens e conselhos. Conforme o exemplo, não jogue lixo na rua, expressa uma ordem. Sendo assim, é o modo imperativo que está sendo usado. Vale lembrar que o modo imperativo ele aparece em várias ocasiões durante a nossa vida. Por exemplo, o modo imperativo aparece em uma receita culinária. O modo imperativo aparece também em um manual de instruções. Afinal de contas, todos eles mostram como nós devemos fazer alguma coisa, dando uma ordem ou um conselho. Sendo assim, utilizamos o modo imperativo. E por falar em textos, vocês sabem o que é conotação e denotação? Não? Então eu vou te ensinar. Denotação e conotação. Linguagem conotativa é a linguagem simbólica. É a linguagem figurada, que ela é utilizada principalmente em textos literários. Veja o exemplo. Hoje, no trabalho, engoli um sapo. Quando nós utilizamos esse tipo de expressão, não significa que nós engolimos literalmente um sapo. Provavelmente quer dizer que, hoje, no trabalho, escutamos coisas que não foram muito agradáveis de serem ouvidas. Linguagem denotativa já é o significado de uma palavra ou expressão mais próximo do seu sentido real. Ou seja, eu estou utilizando a palavra no seu sentido literal, no seu sentido que nós conseguimos encontrá-la lá no dicionário. Exemplo, a empregada limpou a casa. Textos literários e não literários é uma dúvida bem comum entre os nossos alunos. Você sabe como diferenciá-los? Texto literário e não literário. Os textos literários são textos narrativos que possuem elementos artísticos e tendem a causar emoção. Ou seja, são textos que vêm da imaginação, são textos fictícios. Lembrem-se disso, textos fictícios. Já os textos não literários são os textos informativos e objetivos. Em outras palavras,
Toda vez que eu estiver diante de uma reportagem ou de um texto jornalístico, eu não posso dizer que este é um texto literário, porque ele traz fatos verdadeiros, ou seja, um texto não literário. Quais são as características desses dois tipos de textos? O texto literário possui como característica a conotação, a multissignificação e a liberdade de criação. Já a linguagem não literária possui como característica a objetividade, a clareza e a concisão. Machado de Assis é considerado um dos patronos da língua portuguesa. Sendo assim, vamos estudar um pouco a respeito dessa ilustre figura e de seu período literário. Realismo e Machado de Assis. O movimento literário ao qual Machado de Assis pertenceu foi o realismo. Mas o que é realismo? O realismo foi um movimento artístico e cultural que se desenvolveu na segunda metade do século XIX. A característica principal desse movimento foi a abordagem de temas sociais e um tratamento objetivo da realidade no ser humano. Possuía um forte caráter ideológico e marcado por uma linguagem política que denunciava os problemas sociais, como a miséria, a pobreza, a exploração, a corrupção e entre outros. Uma das provas para constatarmos que algo está vivo é o movimento. Com a língua portuguesa, isso funciona da mesma forma. A língua portuguesa é algo vivo, então ela se movimenta, ou seja, ela varia. Vamos entender um pouco o que são essas variações linguísticas? Variações linguísticas. Chamamos de variações linguísticas a capacidade que a língua tem de se adaptar e de se transformar de acordo com alguns componentes. No quadrinho, notaremos uma forte presença do regionalismo. Perceba. Tipos de variações linguísticas. Há diversos tipos de variações linguísticas. A primeira delas é a variação regional, que é aquela que apresenta particularidades linguísticas de determinada região. Por exemplo, aqui em São Paulo, nós dizemos mandioca. Porém, no Rio de Janeiro, essa mesma mandioca é conhecida como aipim. Variação histórica. Ela ocorre de acordo com o desenvolvimento da história. Por exemplo, o português, que era pronunciado na época medieval, é bem diferente do português que falamos atualmente. Variação sociocultural ou estilística. São percebidas segundo os grupos sociais envolvidos. Por exemplo, a fala de um orador jurídico ou de um juiz acredita-se ser diferente da fala de um morador de rua. Nossa aula acaba aqui. Mas antes de encerrarmos, fique com essa frase. A mente que se abre a uma nova ideia jamais voltará ao seu tamanho original. Estudar faz de você não apenas um aluno melhor, mas também uma pessoa melhor. Até a próxima aula.